Glórias a Jesus, povo lindo de Deus. Aqui está o Rick, povo aqui? lindo de Deus. Adriano da Luz. E Mike Linhares. irmãos, nós estamos neste vídeo para reagir, de verdade. Nós temos esse direito e essa liberdade de expressão de reagir àquilo que a gente não concorda, aquilo que não concordamos, biblicamente, teologicamente, o que vivemos na prática. Nós podemos falar daquilo que não aceitamos e não concordamos. Temos respaldo bíblico, temos vida com Deus não um ano. Aqui não tem ninguém novinho na fé, viu? Aqui é que o mais bebê na fé é um dos mais firmes, que é Riquelmo. É o bebê na fé que vai fazer 3 anos na presença de Deus. Mas este menino aqui se chama Adriano. Dia 15 vai tirar a prótese do peito dele. A prótese de silicone do peito ele vai tirar. 6 anos servindo a Deus. Adriano da Luz. E o Mike, profeta, pastor, missionário, homem de Deus, viajado, nos trabalhos, sofrido, viveu na Cracolândia, na boca do lixo, viajou não sei quantos estados a pé, comendo lixo e vivendo igual mendigo, gay. Todos 4 aqui éramos gays, homossexuais, travestis, drogados. O Rick não era, não. O Rick não era drogado, mas este aqui, eu era. E a gente assistiu o vídeo do Daniel Mastral falando sobre a homossexualidade. Daniel Mastral, ele apontou todos os pecados do capítulo 1 de Romanos. Daniel Mastral apontou todos os defeitos dos crentes na igreja. E ele falou bem. Ele falou bem dos defeitos, porque crente é fofoqueiro, crente mente, crente dá calote, crente adúltero, prostituto, crente fornica, crente se masturba, vê pornografia, crente faz muitas coisas erradas. E todas essas coisas, se a pessoa não se arrepender, ela não vai subir e ver a glória de Deus na vida dela. Entre todas essas coisas, a homossexualidade continua sendo pecado, a homossexualidade continua sendo abominação, e a Bíblia e o nosso Deus continua condenando todas as práticas entre 2 homens e entre 2 mulheres. O pecado dos outros, o erro dos outros, a vida dos outros não justifica o seu, o meu, o nosso pecado. Fala, Rick, o que tu acha disso? Dá a sua opinião. Olha, na minha opinião, até começando com o meu testemunho, eu me converti sozinho em casa no momento que eu estava triste lá e falei para Deus que eu desistia da minha vida. Experiência com Deus. E nessa hora, um calor envolveu todo o meu corpo, uma unção muito forte, simplesmente apaguei. E no dia seguinte, tudo se fez diferente. Uma paz brotou dentro de mim. E daí, sem ninguém, sem nem a palavra, sem nem a igreja, sem nem pastor, nada, ninguém me falar nada, eu não consegui mais viver a homossexualidade. Por quê? O Espírito Santo, ele aqui te convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então foi o Espírito Santo que me testificou que aquela prática de vida não era a vontade de Deus. E se a gente buscar toda a genealogia bíblica, o propósito de Deus sempre foi a família. Um homem com uma mulher que se tornasse uma carne só, e para que gerasse o quê? Os seus descendentes, o povo de Deus. Por isso que Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Então, se a gente compreender que o único casamento abençoado por Deus é a aliança que ele ajunta um homem e uma mulher, e tudo fora disso, seja um ato sexual antes de um casamento ou depois de um casamento como adultério, é pecado. E se é pecado para quem é hétero, é pecado para quem é homossexual. E a Bíblia ainda relata que sodomia é pecado para quem comete na heterossexualidade. Sodomia é excepcional. Então, se é para quem é hétero, como não seria para quem é homossexual? O ato sexual entre 2 homens, que nem é sexo, né? É. Porque sexo é só entre mulher e homem. É um canal a Bíblia, de ela fala certinho, ela diz assim: e mudaram a natureza, o uso natural, o ao contrário. Olha as palavras que a Bíblia diz. Você lê em Romanos. E as mulheres mudaram o uso natural
umas com as outras. E até os varões cometendo torpeza um com o outro, se inflamando em sua carne. Nós já fizemos muito isso, viu? Se inflamando, se pegando em sua carne. Hoje em dia não tem mais nenhum lugar, né? É todo lugar que você vê, é a machaiada virada no diabo. Então a gente sabe muito bem que é pecado. E por que, Rick, que você sabe que é pecado? Eu sei porque é pecado, por quê? Primeiramente pelo convencimento. Todas as vezes que eu me relacionei depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me sentia vazio, triste, abatido, minha carne pesava. E toda aquela presença que me trazia plenitude e paz se afastava. Então nós temos um Consolador, o Espírito Santo, que eu acho engraçado. Eu gostaria, assim, eu quero respeitosamente dizer a líderes de igrejas inclusivas, a estas pessoas que aceitam, concordam e até fazem parte da comunidade gay. O que você fez com o Espírito? O Espírito Santo que está em você é diferente do que está em nós? Por que que o que está em você diz que é normal? Que é amor, quando a Bíblia chama de pecado, quando a Bíblia abomina, quando a Bíblia chama de maldição, imoralidade sexual. Por que que você diz que é normal? Eu te respondo, porque você está se amoldando e se conformando com as coisas deste mundo. Mas em Romanos 12 tem um versículo bonitinho, você sabe qual é, Mike? Qual é? Não vos conformeis com este Romanos mundo. 12:2. Nem com as coisas. Mas aprenda a saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer isso aqui, ó. Não faça o que o mundo faz, o que o seu pensamento pensa e o que o seu coração, que Jeremias 9, 17 e 18 diz, enganoso e perverso pratica. Pois quando buscamos em jejum e oração e palavra de Deus a Bíblia, sabemos que é pecado o ato entre dois homens e duas mulheres se acasalando ou cruzando entre si. Porque sexo, biblicamente, entre homem e mulher, fora do casamento, também é pecado. Fala um pouquinho, Adriano, fala um pouquinho da sua experiência com Deus e porque você acredita fielmente. Por que você deixou de ser travesti? Você acredita fielmente, Adriano, que ser gay, homens com homens, é pecado. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Adriano da Luz. Vai fazer 6 anos que eu estou na presença do Senhor. 6 anos que ele deixou de ser gay e travesti. Você caiu, Adriano? Caí uma vez, caí. Todos aqui já caíram, tá? E levantou. Levantamos. Irmãos, a minha opinião é o seguinte. Tá? A própria palavra de Deus, ela nos relata que o pecado, ele gera morte. Né? Todo pecado gera morte, tanto física, quanto espiritual, emocional. Então, é morte. Quando eu conheci Jesus, há 6 anos para cá, eu comecei a viver. Quando eu andei no homossexualismo, eu comecei a me... Fala mais alto. Eu comecei a andar no homossexualismo com 14 anos. Até os meus 17 anos, eu tive uma vida totalmente destruída, vazio. Eu acabei indo para as drogas, eu acabei morando na rua, passando fome. Então, o que eu tirei isso para a minha vida? Se realmente isso fosse de Deus, se realmente isso fosse uma obra de Deus, que Deus não se importa, que isso é normal, por que eu passei por tudo isso? Por que Deus permitiria tudo isso? Deus, como dizem que Deus é amor, que Deus é misericordioso, será que esse era o verdadeiro plano genuíno de Deus para a vida do ser humano? Então, quando eu conheci Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele entrou na minha vida, e através dessas situações errôneas, o Senhor me convenceu do pecado, que é o homossexualismo. Hoje eu tenho uma vida ampla, eu tenho uma vida saudável, hoje eu sou um homem de Deus. Há 6 anos que o Senhor me resgatou disso. Eu fui convencido pelo Espírito Santo, não tive lavagem cerebral. As minhas próprias consequências, aquilo que o pecado gera em nós, que é a morte, que é abandono, que é tudo de ruim, eu consegui encontrar em Deus a verdade. A verdade liberta. A verdade está na Bíblia. Que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Nós não estamos aqui com ar de homofobismo, de preconceito, não. Nós estamos falando da palavra Jesus santa, liberta, genuína de Deus. Então, o meu caso, irmãos, foi muito difícil para mim. Não vou dizer que foi fácil aceitar essa verdade, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela corta, ela fala a verdade, mas ela cura. E hoje, para a honra e glória do Senhor,
Eu fui transformado, o meu pensamento, como o pastor Flávio relatou. Renovai o vosso entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Entendeu? Então, o homossexualismo, irmãos, ele é pecado. Sim. Pecado. Ele gera morte. A morte física, espiritual, emocional gera morte. Você fica um morto-vivo. Eu fiquei. E eu cego. fui usuário de crack. Eu comi do lixo, eu morei na rua. Mas o que fez? O que fiz? Não. Existia uma maldição na minha vida. Porque o Um pecado é abismo maldição. puxa outro abismo. Exatamente. Salmo 42. Continue, meu filho. Então, irmãos, eu queria deixar claro para os irmãos que vamos pensar, vamos meditar o que está sendo dito com o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem salvar, ela vem libertar. Tá? E quando a gente usa a palavra de Deus, ao contrário, a gente acaba amaldiçoando as pessoas. E é o que muitos estão fazendo, torcendo a palavra para amaldiçoar, para minar a cabeça das pessoas. Então nós temos que rever, nós estamos com testemunhos vivos de transformação, de libertação e de cura. Tá, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Olha, eu vi vídeos da Lana Roden, do Caio Fábio e do Daniel Mastral que eu fiquei aterrorizado. Não amedrontado não, que eu tenho medo não. A verdade liberta. E conhecereis ela e ela vos libertará. E se um dia eles a conheceram e a negaram, foram para praticar as suas próprias concupiscências da sua carne. Se amoldaram a este mundinho, medíocre, mentiroso e hipócrita, que no meio de toda religião, no meio de toda denominação, no meio de toda classe, no meio de toda etnia, de todo povo, línguas e nações, existe pessoas de toda maneira, de todo tipo de gente. Então, olhando para o vídeo deles, eu fiquei muito horrorizado com a vergonha do que antes eles faziam, para hoje estar distorcendo tudo e trazendo confusão na mente das pessoas. Cada um vai falar mais um pouco, mas eu quero dizer uma coisa para você. A principal característica do Evangelho de Cristo é a renúncia. É renunciar ao seu eu. Sua vontade. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Eles não, eles fazem exatamente o que querem, Verdade. vivem como legalismo. querem e dizem que Deus querem eles assim, o Deus com D minúsculo. Isso, segundo Coríntios 4:4, fala que o Deus deste século, D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vissem resplandecer a glória de Deus que está no seu Filho, que é Jesus Cristo. Então vivem do jeito que querem, fazem o que querem. Então, no começo do vídeo do Daniel Mastral, ele esnoba, ele me cita no vídeo, só não fala o meu nome. Ele fala que tem um rapaz, que tem um canal, que sou eu, com certeza, que ao falar chiclete, né? E afirmou eu ser gay. Eu não sou gay porque eu não pratico, não quero e sou muito bem casado com a minha esposa. Ô, Glória! E você nem precisa falar chiclete, a tua cara, meu filho, já tá te Seria entregando. um preconceito? É isso? preconceito. Falam tanto em preconceito, né? Tá fazendo isso. Tá fazendo a mesma coisa. Falou tanto em julgar, em apontar, foi só o que o Daniel Pascal fez no vídeo dele, foi julgar e apontar as pessoas. Só isso que você fez. E todos os seus argumentos foram chulos. Eu não vou falar neófito, porque você não é neófito. Você é mestre. Você é inteligente. Você é escritor. E você, Daniel Mastral, assim como o Caio Fábio, Lana Roden e muitos outros pastores de igreja evangélica, de líderes católicos, líderes espírita, todos vocês, essa panelinha que vocês são, estão na Bíblia. Estão em Timóteo, em vários livros, Apocalipse, os falsos mestres, doutrinas de demônios, espíritos enganadores, e enganarão até mesmo, se possível, algum dos ungidos de Deus. Então vocês falaram que eu estava voltando para o armário. Não, eu estou escondido, não é dentro do armário, é no esconderijo do Altíssimo. Estou feliz, muito feliz com a Andréia, não sou gay, não quero ser e não serei mais, porque um dia eu fui. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra está com o nosso Mike. Amém, a paz do Senhor Jesus. Olha o jeito que ele fala, viu?
E era uma bicha feia e drogada, virada no diabo. E hoje é um homem de Deus maravilhoso. Ó a cara, gordo e bonito, ó. Eita, Jesus. Doido pra namorar, viu? Glória. Verdade. Primeiramente, já quero que cada um que está assistindo fique bem ciente que aqui não tem ninguém sendo influenciado para vir dar a sua opinião. Cada um veio de livre e espontânea vontade dar a sua opinião. Terra, Outra parte do Calábria. vídeo que eu assisti é que foi falado nasceu assim, então vai ser aceito Ninguém assim. nasce gay. Não nasce porque ninguém nasce tendo a consciência de Meu nada. Deus. Já começa bem por aí. Eu fui um dos tais que no mundo pecado, como travesti, vinham falar de Jesus para mim e eu dizia, nasci assim, vou morrer assim. Eu também falei Mas isso. dentro de mim não era uma realidade. Mas eu queria transmitir uma mentira por andar numa mentira. Ô, glória. E acreditar em pessoas que mentem. Exatamente. Então temos que compreender porque com a ordenança que Deus deu foi: una-se o homem e a mulher, macho e fêmea, vão e multipliquem. E como é que 2 homens ou 2 mulheres vai viver essa ordenança de Deus? Como? Fica a interrogação bem aí para você responder, tá? Então temos que compreender e andar para agradar a Deus. Não é Ele me aceitar sem eu ter que agradar Ele. Porque Jesus ele diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Negar a si mesmo. Tem que você negar. não vai mais fazer o que você tem vontade. O que você tinha vontade. O que você possa ter vontade. A tentação vai bater na tua porta. Tiago diz o quê? Feliz o homem que quando tentado rejeita a tentação, pois receberá a sua recompensa. Todos aqui somos tentados. Ah, porque é tentado, não está liberto. Não, tentação não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Porém, Deus nos dá o escape. Continua, Mike. Aí vamos mais um pouquinho para a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porém, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova atitude, novo caráter, novo comportamento de verdadeiro servo de Deus que está em Cristo Jesus. Porque se eu estou em Cristo e estou na prática antiga, não estou em Cristo Jesus. E eu estou dizendo aqui para você, escute bem, eu não sou santo não. Tá? Não sou perfeito não. Estou procurando a cada dia me aperfeiçoar em Cristo Jesus. 1 Pedro diz, sede santos como eu sou santo. A gente procura a santidade em Cristo Jesus. Eu digo isso para você, mas você chamou ele de bicha feia, porque ele estava feia mesmo. E eu era um inseto. Quando eu vim para Jesus, eu parecia um inseto, de tão horrível que eu estava e era feio. Mas o Johnny, o Marcelo Messa, o Rick, essa mesma carinha de bebê aqui ele tinha quando ele vinha para Jesus, viu? Mesma carinha de bebê que ele tem, ele teve. Nem todos teve o mesmo tratamento, não. Teve gente que nunca foi molestado, que nunca usou droga, mas teve um verdadeiro encontro com Jesus. Glória a Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, você pode ser feio ou bonito, rico ou pobre, feio ou magro ou gordo. Você não tem a capacidade de ser a Você mesma não, pessoa. você não é a mesma pessoa. Então o que falta em vocês é a verdadeira conversão genuína que está em Cristo Jesus. Eu só vou falar mais uma coisinha, vou deixar os meninos falarem. Romanos 1, no último versículo de Romanos fala: não só os que fazem, mas os que consentem os que fazem, estes estão desraigados, são abomináveis, receberão a recompensa do seu erro. Fala, Rick. A própria palavra de Deus fala que até Deus se submete à sua própria palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Então, se a gente compreender que, por exemplo, 1 Coríntios,
deixa muito claro que Paulo confrontava na igreja a divisão da igreja, a imoralidade sexual e pregava o que? A centralidade de Cristo, a vontade de Cristo. E em 1 Coríntios 6:18 fala basicamente que nós somos vasos escolhidos por Deus e que foi pago por um preço muito caro na cruz. Então, como que dois homens poderiam se unir como uma só carne, só que não tem essa capacidade? Não tem como nascer uma criança entre dois homens. Ou muito menos sairia do quê? Do propósito de Deus. Se a palavra de Deus fala que até Deus se submete à sua própria palavra, porque não tem escrito na Bíblia uma palavra direta. Eu abençoo uma união entre dois homens. Isso não existe. Não existe biblicamente. Não tem uma palavra na Bíblia que justifique a homossexualidade. Você pode me dizer, porque foi feito por homens. Naquela época... Foi feito por homens e eles tiraram. E por que o católico não tira da idolatria? Ou por que o heterossexual não tirou da fornicação para ele poder fornicar em paz? Meu Deus. E a época? O Deus mudou? As épocas podem ter mudado, a cultura também, mas o mesmo Deus que mesmo permitiu Deus, Paulo, sim. Pedro, os apóstolos pregarem a verdade, é o mesmo Deus que me visitou na Cracolândia, visitou ele na Cracolândia, visitou esse aqui em Cracolândia e visitou esse aqui em depressão dentro de casa. Visitou o Johnny trabalhando, que o Johnny vai tirar a próstata do peito dele dia 15 Glória agora. a Deus. Glória a Deus. Visitou Marcelo Messa nas ruas, bonita, lindona. Não era drogada, nem louca, nem feia, nem destruída igual eu era. Eu me tornei bicha feia, destruída e desgraçado na rua. E Jesus abraçou e me pegou e me transformou num homem de Deus. Glória a Agora vocês estão nas redes sociais mentindo. Sabe o que a gente vê? O diabo cirandando, pisoteando, rindo da cara de vocês, em tudo quanto é igreja que se diz evangélica, inclusiva ou não, Satanás está sambando na cara de pastores ladrões, pastores miseráveis adúlteros gays em cima do altar, pastores miseráveis adúlteros, impostores, caloteiros, mentirosos, estão perdendo a credibilidade. E aí eu sendo um homem de Deus que eu sou hoje, eu posso te dizer uma coisa: a igreja vai ser tirada de dentro dos templos e das igrejas e nós vamos voltar a ser igreja primitiva, porque as pessoas nos templos estão distorcendo a palavra, estão distorcendo a doutrina, estão distorcendo os bons costumes, estão distorcendo a família para viverem do jeito que querem. Aí o Espírito Santo de Deus é que vai convencer cada um de vocês. Se você até hoje não foi convencido de que homossexualidade é pecado, é porque você anda muito longe de ter um encontro com Jesus. Você pode ter tudo na sua vida: faculdade, nome, dinheiro, riqueza, casamento, mas se você não tiver um verdadeiro encontro com Jesus, você nunca vai ver a Deus. Nunca na sua vida. Fale, Mike. Amém. Deixa eu voltar ao foco que eu estava ali e concluir bem aqui. Eu estava falando. Para quem vai no Salmo de número 1 também, está escrito: não se assentem na roda dos escarnecedores, nem andem segundo o conselho dos ímpios. A má conversação corrompem o bom costume. 1 Coríntios 15:33. Está na hora de eu parar de ficar ouvindo para quem está falando lorota. Está na hora de eu aprender a buscar comunhão com Deus. Foi-se a época onde o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para ser boca para Deus em prol do povo. O véu se rasgou de alto a baixo para você ter a liberdade e buscar uma experiência. Eu, Mike, Pastor Flávio, Rick, Adriano tiveram a oportunidade de chegar face a face para conversar, para buscar a ajuda de Deus, para clamar pelo socorro, e foram atendidos. Fomos atendidos. Então, se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Está escrito em Tiago: chegai-vos a Deus, e Deus chegará até vós. Então, dê ouvido ao que o Espírito Santo quer falar. Paulo, ele escreve em suas cartas dizendo bem assim,
que agora ele é uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o que ele diz mais ainda. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Aleluia. Então tem coisas que você até vai fazer, mas não vai agradar a Deus, vai te fazer separação de Deus. Então tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Se está andando no Espírito, porque está dizendo, também está escrito, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está na hora de eu saber do que eu sou nascido verdadeiramente. Então, Gálatas 5,16 diz que a carne milita contra o Espírito contra a carne, os dois não se unem, se opõem. O mais alimentado certamente vencerá. Esses que estão aí trazendo essa doutrina errada, Doutrina de demônios. trazendo essa má conversação, porque eu sou carne, vem desejo, vem vontade. Se eu fosse alimentar a carne, eu ia também ser um dos tais. Mas entra uma batalha, uma guerra, e eu procuro o quê? Alimentar o Espírito. Para quê? Para que eu venha dizer, não quero praticar mais, não quero viver mais. Nossa, eu estou no mau comportamento, eu estou numa conversação. Senhor, estou fazendo o que eu vim fazer. Me perdoa, porque está escrito, aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Agora, querer viver no pecado? Agora querer achar que não tem nada a ver, quando Jesus vem também buscar a igreja, que está separada, lavada e remida, também não tem nada a ver ficar. Não tem nada a ver não ouvir o som da trombeta, porque está querendo fazer a sua vontade, e a sua vontade não prevalece mais. Então eu procuro, olha, o ontem passou, o amanhã é o futuro, a dádiva é hoje, que é o presente. Deus está me dando uma oportunidade para quê? Para eu renunciar à velha criatura que está aqui dentro. Para dizer não para o meu desejo. Porque grita, porque vem. Mas se eu estiver fortalecido espiritualmente, eu digo não e digo sim para Deus. Então temos que compreender para agradar. Jesus, o que Jesus diz? Vou finalizar aqui. Jesus, que ele diz? Ei, não tem como agradar a dois senhores. Escolhe quem você quer agradar. Escolhe o caminho que você quer andar. Ou você ama um e aborrece o outro, ou aborrece a um e ama o outro. Toma a decisão verdadeira, não direcionado pelo homem, mas pelo Espírito Santo, que é o meu e o teu consolador, para te ajudar, te orientar a caminhar no caminho da verdade. Em nome de Jesus. Temos que aprender a andar nesse caminho da verdade. Eu estou lutando todo dia para andar na verdade, para renunciar às minhas vontades, para dizer não para o meu velho eu e dizer sim para a vontade de Deus. Porque minha vontade é uma e outra é desagradar a Deus, tá? Mas eu digo não para ela, para agradar a Deus. Porque está escrito, aquele que é amigo do mundo, esse é inimigo de Deus. Mas o que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Reflita em nome de Jesus. Amém? E o que eu tenho apenas a dizer para você, busque conhecimento, porque o conhecimento liberta. Na palavra de Levítico 18, que fala que a abominação, o homem que deita com outro homem, existe um contexto que fala sobre aversão, contrariedade, que naquela cultura, naquela época, essa era a palavra usada para situar esta situação. Paulo cita nos textos também que você pode até ter um amor sincero com uma pessoa do mesmo sexo. Só que isso foge dos desígnios de Deus da criação. Então tudo que foge do desígnio de Deus é pecado. Você pode se considerar um homossexual, você paga bem as suas contas, você é um cara legal, você trata bem o próximo. Salvação não é mérito. Então é obrigação a gente ser uma pessoa boa. Mas tudo que foge fora dos desígnios de Deus, da criação de Deus, é pecado, seja para quem for. E se você diz, porque o meu Deus me aceita do jeito que eu sou. Para terminar, Deus, né? Vamos terminar, para não ficar mais longo do que já está. Sim. Mas vou terminar falando essa palavra. Meu Deus me aceita do jeito que eu sou. O meu Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus me ama assim. Eu nasci. O meu Deus
Seu Deus é todos, menos o Deus da Bíblia. O seu Deus é o diabo. O Deus da Bíblia, você tem que matar a carne, mortificar as suas paixões, matar a natureza ruim, que eu tenho a natureza ruim, viu? Mas todos os dias eu mato a minha natureza ruim, para servir a Deus em espírito e verdade. Beijo no seu coração. Se você faz o que você quer... Esses dias eu vi um comentário de um travesti nas minhas redes sociais que colocou: os gays e travestis merecem o mundo. Eu até concordo. Porque o mundo já é do diabo, no maligno. Então é onde vocês vão ficar. Num mundo de trevas, de destruição, desolação, escuridão. E o povo de Deus, aquele que se arrepende, aquele que para de fazer o que quer, aquele que não faz mais as vossas, as nossas, o vosso querer, mas aquele que faz a vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Esses serão salvos, lavados, remidos. Glória a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não subirão adúlteros, afeminados, bêbados, glutões, miseráveis, mentirosos, ladrões. Não subirão gays, afeminados, sodomitas. Quem é passivo, quem é ativo, quem vive com outro, um e outro pulando, não subirão. Mas os que são, versículo 11 vai falar para você, os que são lavados, remidos e purificados com o sangue de Jesus, esses irão subir no arrebatamento. Glórias a Deus. Irão subir. E o mundo é seu. Pode ficar com ele para você, porque eu não vou ficar aqui não, eu vou para o céu. Beijo no coração. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.